Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio César, professor de matemática. Nós vamos hoje para mais uma aula de matemática. Agora nós vamos envolver o assunto de geometria analítica. Na geometria analítica nós vamos trabalhar hoje com distância de ponto entre ponto e reta. Então veja bem, veja a seguinte situação. Dado um ponto P, ponto qualquer, de coordenadas x, y, 0, e uma reta R, também uma reta qualquer, de equação ax mais by mais c igual a 0, a equação geral da reta, temos que, olha a ilustração. Aqui eu tenho um plano cartesiano com a reta R e o ponto P, situado fora da reta. Se eu pegar a distância do ponto P à reta, a distância entre um ponto e uma reta, quando a gente fala em distância, é a menor distância. Então eu tenho que pegar essa distância perpendicular. Então, esse segmentozinho que eu destaquei em vermelho é a distância do ponto P à reta, que eu chamei de D, a medida dessa distância. Como é que eu calcularia essa distância pelos conhecimentos que nós temos até agora? Veja bem, eu posso encontrar uma reta que passa por P e é perpendicular à reta R. A equação dessa reta é fácil de encontrar. A gente pega o coeficiente da reta R, o da reta que eu vou querer, que vamos supor que seja a reta S, o coeficiente angular é menos o inverso. Como eu tenho o ponto P e o coeficiente angular, eu encontro a equação dessa reta S, perpendicular a R. A reta S, ela vai interceptar a reta R em um ponto bem aqui, que seria o pé da perpendicular do ponto P em relação à reta R. Quando eu baixo a perpendicular, ou seja, esse ponto aqui, vamos chamar de P', certo? A distância entre P e P' é a distância do ponto P à reta R. Bom, isso eu vou utilizar pelos conhecimentos que eu tinha anteriormente. Hoje nós vamos mostrar agora uma fórmula para determinar essa distância direto. Então, se eu tenho um ponto P de coordenadas x, y, 0 e a equação geral da reta ax mais by mais c igual a 0, eu vou pegar só esse primeiro membro da equação e vou colocar aqui na fórmula. A distância vai ser o primeiro membro da equação, substituindo o x e o y pelo x e o y do ponto, isso em módulo. Por que em módulo? Porque esse cálculo aqui pode dar um valor negativo. E a distância tem que ser positiva, já que é uma medida de comprimento. Aí eu vou ter A vezes x0, mais B vezes y0, mais C em módulo. E vou dividir tudo isso pela raiz quadrada de A2 mais B2. Esse A e esse B é o mesmo A e o B da reta. Ou seja, vou pegar o ponto P, substituir no primeiro membro da equação. Aí eu vou ter módulo de ax0 mais by0 mais c igual a 0, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. Lembrando, esse A é o coeficiente do x e esse B é o coeficiente do y. Desenvolvendo essa expressão, eu chego à distância do ponto P à reta R. Ok? Então vamos pegar algumas situações e aplicar o cálculo dessa distância. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro exemplo para calcular a distância de ponto à reta. Obter a distância do ponto P de coordenadas 2 e 3, a reta R de equação x mais 2y menos 2 igual a 0. Bom, como vimos agora, para obter a distância de um ponto à reta, eu vou pegar módulo, substituir o ponto na equação da reta, vai ficar ax0 mais by0 mais C, dividir pela raiz quadrada de A2 mais B2. Bom, como eu já tenho o ponto e já tenho a equação da reta, eu vou só substituir. Vou substituir o 2 e o 3 aqui, no x0 e no y0. Aí eu vou ter aqui A é 1 vezes x0, que é 2, mais o B é 2 vezes y0, que é 3, 2 vezes 3, menos o C, que é 2, isso tudo dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. O A é o coeficiente do x, que é 1. O B é o coeficiente do y, que é 2. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Daí eu vou ter que a distância
vai ficar, essa expressão eu vou ter, ó, 2 mais 2 vezes 3 é 6. Então fica 2 mais 6, 8, menos 2, 6. Eu vou ter 6 dividido pela raiz quadrada. Aqui eu vou ter 1 mais 4, que vai dar 5. Então raiz de 5. Lógico, não vou deixar a raiz no denominador, já que é um número irracional. Eu vou racionalizar, multiplicando por ele mesmo, numerador e denominador. Aí eu tenho que a distância entre esse ponto P e essa reta R vai ficar 6 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Essa é a distância do ponto P à reta R. Ok? Bem fácil, né? Aplicação direta da fórmula. Substitui o ponto na equação geral da reta, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo. Da mesma forma, eu quero a distância do ponto P de coordenadas menos 1 e 3, a reta de equação 3x menos y mais 5 igual a 0. Bom, usando a fórmula, eu vou ter que a distância é igual a módulo de AX0 mais BY0 mais C, tudo em módulo, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. Substituindo o ponto na equação geral da reta, eu vou ter o quê? 3 vezes menos 1, que é o x do ponto, menos o y, que é menos 3, mais 5. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. O A aqui é 3, né, que é o coeficiente do x, 3 ao quadrado. E o B aqui é menos 1, que é o coeficiente do y, ao quadrado. Isso tudo na raiz. Daí eu vou ter que a distância vai ser igual. Aplicando aqui, calculando esse valor dessa expressão, eu tenho 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos com menos aqui vai dar mais 3. Então, menos 3 mais 3 já vai dar 0. Sobrando o quê? 5. 5 dividido pela raiz quadrada de... Aí eu tenho 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é... Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ter raiz de 10. Racionalizando, raiz de 10 e raiz de 10, para eliminar essa raiz do denominador, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que é 10. Aí eu ainda vou poder simplificar o 5 com o 10, né? 5 e 10 vai ficar o quê? Raiz de 10 sobre 2. Essa é a distância do ponto P à reta R, que é raiz de 10 sobre 2. Ok? Vamos agora a uma outra situação. Veja o próximo exemplo. Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Veja só esse exemplo, que ele é um pouco mais complexo, mas usando a distância de ponto e reta. Dados os pontos A de coordenadas menos 1 e 1, B de coordenadas 6 e menos 3 e C de coordenada 4 e menos 10, encontre a medida da altura relativa ao lado AC do triângulo ABC. Então vamos supor que eu tenho aqui o triângulo ABC, eu quero a altura relativa ao lado AC. Então o lado AC vai ser a base. A altura relativa ao lado AC é a distância desse vértice B, que é o vértice oposto, até a base. Isso aqui é a altura. Pense bem, esse segmento AC passa uma reta, a reta suporte do lado AC. O ponto B até a reta AC, a distância entre eles é exatamente a altura que eu estou querendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação da reta AC, que eu já sei encontrar, e calcular a distância do ponto B à reta AC, que é a altura. Como é que eu encontro a equação da reta AC? Primeiro eu calculo o coeficiente angular da reta AC, usando variação do y pela variação do x, variando o y, menos 1, menos 10, variando o x, menos 1, menos o 4, eu vou obter
10 menos 1, que é 9, e aqui menos 5, então eu vou ter como coeficiente angular menos 9/5, ok? Jogo na equação fundamental da reta, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, substituo o coeficiente angular menos 9/5, escolho o ponto A ou o ponto C, escolhi o A, ficou y menos 1 é igual a menos 9/5 vezes x menos 1. Daí, desenvolvendo, passo o 5 multiplicando e o menos 9 multiplicando, eu encontro a equação da reta AC, que é 9x mais 5y mais 14 igual a 0. Encontrei a equação da reta AC, agora é só substituir na fórmula para calcular a distância de ponta à reta, que é o assunto que a gente está vendo. Distância de ponta à reta, distância do ponto B à reta AC vai ser a altura. Então, a altura que ele está pedindo é a distância do ponto B à reta AC. Substitui o ponto B, que é 6 e menos 3, na equação da reta AC. Eu vou ter 9 vezes 6, mais 5 vezes menos 3, mais 14, em módulo, dividido pela raiz quadrada de A2, que é 9, mais B2, que é 5. Calculando o valor dessa expressão, vai dar 106. Aqui, vai dar 53. Aqui vai dar 81 mais 25 é 106. Racionalizo, eu vou ter 53, raiz de 106 sobre 106. Simplificando, eu vou ter que a altura do triângulo relativa ao lado AC vai ser raiz de 6 sobre 2. Ok? Então, eu utilizei a distância de ponto à reta para calcular a altura desse triângulo, quando foi me dado os 3 vértices do triângulo.